Você tem se sentido cansado mesmo dormindo bem? Um peso constante, como se a sua alma estivesse sendo drenada. E se eu te disser que esse cansaço ele pode ser não só físico, mas um alerta de Deus para você voltar para o seu primeiro amor? Você não entrou nesse vídeo por acaso. Eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui, porque essa mensagem ela pode mudar a sua caminhada espiritual. E eu vou abrir o meu coração e te contar aqui tudo que eu vivi com esse cansaço que te afasta de Deus para que você não passe pelo que eu passei. Existem 3 tipos de cansaço: o físico, o mental e o espiritual. O físico é o mais comum. Às vezes a gente faz uma corrida, vai na academia, tem um dia que a gente se movimenta muito, faz alguma mudança ou uma limpeza bem daquela reforçada em casa e a gente fica extremamente cansado, quebrado praticamente, e uma boa noite de sono acaba resolvendo. Você deita cedinho e acorda no horário que você já tem o costume, tipo, vai deitar umas 8 da noite e acorda umas 6 ou 7 da manhã e você acorda totalmente renovado, é aquele sono que te transforma, te coloca pra cima. Esse resolve de vez o cansaço físico. E temos também um cansaço mental. Esse cansaço, ele força a nossa mente ao extremo. Às vezes a gente não move um músculo, nem sai da cadeira, mas é tanto problema, tanta coisa para resolver do dia a dia, aquela correria, e a gente cansa a nossa cabeça com pensamentos acelerados para evitar erros, não esquecer de nada, coloca tudo em primeiro plano, se esquece de todo o resto e só foca nos objetivos do dia a dia. Esse cansaço, ele se resolve também às vezes com uma boa noite de sono. A gente chega em casa, toma um chá, conversa, muda o foco das coisas, relaxa a mente, às vezes até consegue ler um livro, assistir um filme, ver esse vídeo maravilhoso que eu tô fazendo para vocês no YouTube. Isso acaba relaxando a mente da gente. E depois de uma boa noite de sono, tudo volta ao normal. Agora, o cansaço espiritual, ele é extremamente perigoso, pois ele é sutil, você acaba não percebendo que ele está te atacando, pois ele não apresenta nenhum sinal físico. Às vezes a gente nem se cansa mentalmente e fisicamente. Esse cansaço, ele vai nos afastando de Deus, devido a pequenas coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia, que eu já vou te explicar na sequência. Uma coisa que eu sempre tive dentro de mim foi a gratidão a Deus. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, que eu já falo é: Deus, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. É mais uma oportunidade de eu fazer coisas maravilhosas. Eu tenho a vida, eu abri os olhos, eu estou aqui nesse plano para fazer coisas divinas e o Senhor me concedeu mais um dia de alegria nesse plano. E com o passar do tempo, eu percebi que nem essas pequenas orações, nem essa pequena gratidão, matinal que eu fazia para Deus, eu estava fazendo mais. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu já não estava andando no mesmo eixo que eu andava. Eu já não estava andando mais no mesmo ritmo que eu andava algumas semanas atrás. E isso me deixou bastante preocupado, porque de inicial eu não senti. Eu demorei alguns dias para começar a perceber isso. E eu percebi uma coisa que foi crucial para eu chegar nessa solução que eu vou te apresentar. Eu tinha entrado na quaresma de São Miguel. Exatamente. Não fazia nem 2 semanas que eu estava na quaresma, eu já estava começando a sentir que tinha algo de errado comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando esse tipo de cansaço começa a nos afetar, Deus imediatamente nos chama de volta. Ele quer que voltemos a beber água da fonte da vida e a navegar por águas mais profundas junto dele. Quando a gente começou a quaresma de São Miguel aqui na minha casa, eu e minha esposa, na segunda semana a gente teve uma notícia terrível. O avô da minha esposa tinha tido um AVC e, como eles não têm plano de saúde, ele foi internado num hospital público aqui da minha cidade. E vocês sabem, as condições dos hospitais públicos hoje não são das melhores. E devido a essa mudança na rotina, a gente começou a enfrentar diversas adversidades. Por quê? A minha esposa trabalhava o dia todo, chegava aqui em casa, tomava um banho e já ia para ficar com o avô dela durante a noite no hospital, ou revezava com a mãe dela e ia dormir na casa da avó para cuidar dela, né? Isso sobrecarregou a nossa rotina num limite máximo. Eu dormi vários dias sozinho, eu dei conta de todas as atividades de casa sozinho, e isso foi me causando um estresse, um cansaço mental, e eu percebi que isso foi me afastando de Deus. Eu já não rezava mais com tanta frequência, não tinha tempo para ir para academia, a minha rotina virou uma bagunça. Eu vinha com um cansaço físico, mental, e
eu percebi que além desse cansaço, algo mais estava me puxando para longe de Deus. Eu percebi que eu parei de agradecer pelas pequenas coisas, eu já não tinha mais aquele ânimo que eu tinha, eu vinha vivendo uma rotina de desânimo muito grande, preocupado com a minha esposa, preocupado com a avó dela, as notícias cada vez piores, mas no meio de todo esse processo, eu percebi que eu tinha que voltar. Então, eu lembrei de uma passagem muito importante da Bíblia, João, capítulo 11, versículo do 38 ao 44. Com certeza, se você já assistiu The Chosen, você vai lembrar muito bem dessa passagem, mas eu vou contar ela aqui, né, porque é muito importante que você relembre ela e guarde muito bem esse versículo, essa passagem na sua vida, porque no momento difícil ela vai transformar o seu coração, assim como ela me transformou nesse momento que eu estava passando de muita angústia. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse: tirem a pedra. Então Marta disse ao Senhor: Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias que ele morreu. Então Jesus responde com muita firmeza: não falei que se você cresce você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu de dentro da gruta, envolvido por panos e faixas de linho no rosto. Então Jesus disse: tirem as faixas e deixem-o ir. Jesus, ele deixa claro como água nessa passagem que tem coisas que nós temos que fazer. Rolar a pedra é uma ação que depende da gente. É a nossa vontade de querer sair da inércia que a gente tá e se aproximar de Deus. E tem a parte que cabe a Jesus, que é ressuscitar. Então, depois que o pessoal tirou a pedra, Jesus ressuscitou Lázaro. E se você mover a pedra da sua vida, se você assumir que sem Jesus você não consegue beber da água, que é a Santa Missa e a Eucaristia, pode ter certeza que Jesus vai fazer um mover de águas na sua vida. Ele vai desimpedir tudo que te atrasa. E foi o que eu fiz. Eu consegui reservar um tempinho para ir na missa, orei, comunguei e o milagre veio. Eu me reaproximei de Cristo fortemente, senti a presença dele novamente em mim, agradeci por tudo que eu estava passando, agradeci por todas as coisas que estavam acontecendo naquele período. A quaresma ainda não acabou, mas o avô da minha esposa saiu do hospital e a nossa rotina, graças a Deus, voltou ao normal. Eu percebi que Deus, ele usa o cansaço, ele usa essas adversidades para que a gente possa se aproximar dele. É um processo de santificação isso. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele mostra que até os grandes da história da Bíblia também tiveram cansaço, adversidade e também buscaram a Deus. Em momentos como esse de cansaço extremo, em que eles estavam perdidos, eles foram atrás de Deus. Esse versículo nos narra: e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou embaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, ó Senhor, agora toma a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Essa passagem mostra o cansaço destruindo o coração do profeta Elias. Desanimado e perdido no deserto e sendo perseguido, ele pediu a morte a Deus. Se até os profetas sentiram esse sentimento dentro deles, quem somos nós, meros mortais, para não sentir também esse sentimento de fraqueza? Isso não significa que você é fraco, isso significa que Deus está chamando você para repousar nos braços dele e derramar sobre ele tudo que te sobrecarrega. Eu vou deixar para vocês agora 3 significados do cansaço espiritual. Primeiro é o alerta: para de lutar sozinho. Segundo é a correção: reveja prioridades e rotas. E o terceiro é um convite: intimidade e oração renovados. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se existe uma prática que nos aproxima de Cristo, é o jejum. É uma prática excelente para conseguir se reconectar ao Senhor, pois é na nossa fraqueza da carne que o nosso espírito se fortalece
e criamos uma conexão profunda com o Senhor. É muito importante que pelo menos uma vez por mês ou uma vez na semana, o quanto você tiver acostumado a fazer, o quanto você suportar fazer, é muito importante que você faça um jejum. Isso vai te aproximar cada vez mais do Senhor. Quando nos falta algo, imediatamente buscamos ao Senhor. Uma coisa normal nossa. Se nos falta saúde, a primeira coisa que pedimos é saúde ao Senhor, pois ninguém gosta de ficar doente ou ficar internado em hospitais. É muito importante que você leve para sua vida que esse cansaço que você sente, com certeza é Deus sussurrando no seu ouvido: filho, volta para casa. E aí, você vai continuar tentando carregar esse peso sozinho? Eu acredito que não. Se você não vai mais carregar esse peso sozinho, escreve nos comentários: eu volto ao meu primeiro amor. E não se esquece de se inscrever, compartilhar essa mensagem e apoiar o canal o máximo possível. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê no futuro.